Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando e hoje estamos chegando aqui com o quarto vídeo da série sobre erros comuns no Microsoft Project. Se você não conhece a série, vou deixar aqui nos cards, tanto aqui em cima quanto na descrição, para você poder dar uma olhada. Eu estou falando sobre questões que as pessoas acabam esquecendo ou não conhecem no Project, que acabam se tornando erros e que são os itens aí mais comuns que acontecem com maior frequência. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre atribuições de recursos a tarefas resumo. Então vamos para o meu computador direto para a gente poder fazer essa discussão. Pessoal, o que acontece é que muitas vezes com os clientes com os quais eu trabalho, quando você tem um cronograma, é claro que aqui a gente tem um cronograma bem menor e bem simplificado, né? Mas dá para a gente ter essa ideia. Você precisa ter as tarefas do seu cronograma, que vai representar aí o que o seu projeto vai fazer. E a gente acaba agrupando ou organizando o nosso cronograma através de tarefas resumo, né, que vão refletir uma determinada entrega e que essa entrega contém todas as tarefas, todas as micropartes para que a gente possa entregar o projeto. Então aqui eu tenho uma fase de iniciação com 3 tarefas e uma coisa que eu vejo que é bastante comum é as pessoas trabalharem com a atribuição de recurso aqui no nível de resumo. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, eu vou ter uma determinada pessoa que é responsável pela fase de iniciação. Então, ao invés de ele falar, olha, ele tem que realizar a reunião de kickoff, ele tem que identificar as partes interessadas, e ele tem que preparar o plano de gerenciamento de projeto, né? Eu normalmente faria a atribuição das pessoas aqui, vamos supor que seja o Rafael. Se o Rafael fosse ser responsável por todas essas tarefas, é comum a gente ver cronogramas onde as pessoas colocam ou atribuem o recurso na tarefa resumo, tá? Isso aqui não é o mais recomendável, né? Não é o melhor caminho, porque a gente pode ter algumas discrepâncias, né? A primeira coisa, quando a gente para olhar, é que assim, no meu cronograma, eu criei 3 tarefas e eu estou estimando que o trabalho necessário para a execução de cada uma dessas tarefas vai ser de 8 horas. Quando eu olho para a atribuição do Rafael, o project vai somar um total de 48 horas na tarefa resumo. E por que isso acontece? Porque ele tem as 8 horas previstas, né, ou planejadas para acontecer para cada uma das tarefas, e além disso, como eu atribuí o Rafael à tarefa resumo, como eu atribuí o recurso à tarefa resumo, ele está somando mais 24 horas, que é a duração das tarefas em conjunto, né, 8 horas no primeiro dia, 8 horas no segundo dia e 8 horas no terceiro dia, e acrescendo as horas previstas de execução. Então, ao invés dele falar que eu tenho uma atribuição total de 24 horas, que seria o esperado nesse caso, eu tenho uma atribuição esperada de 48 horas, que são 24 horas de cada tarefa, mais 24 horas da atribuição no resumo. Para eu ter uma visibilidade até um pouco melhor disso daqui, eu posso navegar aqui para a área de uso das tarefas, né? E aí a gente consegue ter visibilidade. Ó. Então eu tenho a tarefa iniciação, que está atribuída para o Rafael, mais as tarefas que estão aqui, 8 horas cada uma, que não tem atribuição. E quando eu olho aqui para o grid, à direita, eu vejo essa distribuição no tempo. Então eu tenho 8 horas da tarefa reunião de kickoff, mais 8 horas da própria tarefa de iniciação, que é o resumo, totalizando 16 horas para execução desse conjunto de tarefas. Então, do ponto de vista lógico e de distribuição de horas, se eu preciso olhar para esse parâmetro, né, olhar para essa métrica, essa informação aqui ela está inadequada, ela não está correta, tá bom? Vou voltar aqui para o Gantt, né? E uma outra coisa também que pode gerar problemas quando a gente está fazendo atribuições de tarefa resumo é que a gente, em muitos casos, né, em muitos cronogramas, a gente precisa trabalhar com superalocação, a gente precisa identificar onde que estão as superalocações e resolver problemas de superalocações. Então, se eu tenho recursos atribuídos às tarefas resumo, eu não tenho como fazer ou não tenho como ter uma garantia, na verdade, de que a minha distribuição de horas está correta e de que se eu for fazer resolver problemas de superalocação através da ferramenta do project, né, de nivelamento, eu não tenho garantias de que o software vai se comportar de maneira adequada, porque ele não está vendo a granularidade da atribuição ali no nível de tarefa. Então, sempre quando vocês tiverem cronograma, sempre quando vocês forem trabalhar com cronograma, procurem, né, evitem trabalhar com alocações ou atribuições de recurso nas tarefas resumo, procurem trabalhar sempre com as atribuições nas tarefas
especificamente, porque aí eu tenho certeza de que o Rafael está responsável por resolver ou por trabalhar na tarefa, realizar a reunião de kickoff. Porque de fato o que acontece é, a pessoa pode até ser responsável por uma determinada fase, mas a execução que ele faz é a execução de tarefas daquela fase, daquele resumo. Né? Então ele tem que realizar a reunião de kickoff, ele tem que identificar as partes interessadas, ele tem que preparar o plano de gerenciamento de projeto. Quando essas 3 tarefas em conjunto estiverem prontas, aí eu considero a fase de iniciação concluída. Legal? Então, se você eventualmente trabalhava com atribuições de recursos a tarefas resumo, procure evitar esse tipo de comportamento. Não é o melhor comportamento, não é uma melhor prática, né? Não é uma boa prática de utilização do project. E pensando lá na frente, se você tiver que trabalhar com superalocação de recursos, até se você tiver que trabalhar também com valor agregado, né? Se a sua empresa está procurando trabalhar e montar curvas S de evolução físico-financeiro, isso também pode gerar alguns problemas, porque a gente não tem uma visibilidade mais granular e isso pode eventualmente distorcer as informações que a gente vê na saída dos resultados. Legal? Mas, para a gente poder finalizar, deixa aqui nos comentários, como é que você faz aí nos seus cronogramas, né? Como é que vocês estão fazendo? Vocês estão atribuindo a tarefas resumo, os recursos, ou não? Você sempre mantém a granularidade de atribuição às tarefas individuais. Se você estiver trabalhando dessa maneira, assim que está certo, assim que é o recomendável, continue fazendo dessa maneira. E se você tiver alguma dúvida, alguma questão, algum comentário a fazer, pode ficar à vontade para colocar aqui nos comentários do vídeo, trazer informações, aumentar o debate. Isso é sempre importante, porque vai trazendo para a gente cada vez mais subsídios para a gente poder discutir e poder levar conhecimento aí do project para mais gente. Legal, pessoal? Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por estar acompanhando a série aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.